Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês nessa noite para a gente tratar desse tema que é tão importante para a vida humana, para a nossa sociedade, para o nosso melhoramento como seres humanos, como pessoas que temos objetivos, planos e metas, né? E a gente vem falar nessa noite sobre a autonomia e um caminho para uma boa autoestima, né? Porque está correlacionado esses dois conceitos, autonomia e autoestima, nesse meu tema. Porque uma coisa depende da outra. Nossa, que novidade, Gil. Mas é isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre o conceito de começar pelo fim, no caso, a autoestima. A autoestima, ela é uma autoavaliação, ou seja, você faz de si mesmo essa avaliação que você faz de si mesmo diante ou usando os valores que você julga ser importante, né? Como que é isso em exemplo? Por exemplo, para mim, ser um cantor, cantar bem, isso tem um valor importante para mim. Eu acho isso muito importante, poder cantar bem. E eu acho também que a sociedade vai me valorizar por isso. Então, isso ajuda na minha autoestima, porque eu acho que cantar é uma qualidade importante para um ser humano e eu faço isso. E a resposta que eu tenho da sociedade é justamente isso, ela valoriza essa característica positiva em mim, que eu mesmo julgo ser positivo. Então, por isso que é autoavaliação, sou eu mesmo que faço. Agora vamos pensar de uma forma negativa. Eu acho que ser gordinho, lembra que o eu sempre vem na frente. Eu. Então, sou eu que estou fazendo essa avaliação. Eu acho que ser gordinho não é interessante, não é atraente. Então sou eu que estou fazendo essa avaliação. Olha, eu sou gordinho, eu não acho interessante, eu acho que ser gordinho não é atraente. Então sou eu que estou fazendo essa autoavaliação e para mim, então o mim, que é o pronome oblíquo, ele está dizendo que sou eu mesmo que estou fazendo essa avaliação. Então eu estou me dizendo que para mim ser gordinho é negativo. Então, isso não contribui para a minha boa autoestima, e sim para que eu tenha uma autoestima baixa. E aí, essas avaliações elas vão sendo ampliadas, por exemplo, uma insatisfação com o cabelo, dentes, cor dos olhos, algum tipo de harmonização ou não facial. Então a pessoa ela vai se autoavaliando, né? Ela que vai se olhando dizendo, isso em mim é feio, isso em mim não é bonito, eu só faço coisa errada, eu mais acerto do que erro, sabe? Eu não consigo fazer nada. Todos esses pensamentos de cunho positivo, essa pessoa está se desvalorizando. E todos esses indicativos nos mostram que essa pessoa não tem uma boa autoestima, uma boa autoavaliação. A forma que ela se vê não é positiva, e sim negativa. Veja bem, quando há uma qualidade de autoavaliação positiva, essa pessoa ela pode se ver, sou gordinha, mas eu gosto de ser gordinha, né? Eu gosto de ser gordinha. Para mim isso é positivo, né? Aí isso já mostra que essa pessoa ela tem uma resiliência quanto à própria condição e também que ela se valoriza. Há uma autoavaliação positiva, né? Ou seja, ela se gosta
como ela é. Então, uma outra série de qualidades ela vai avaliar nela mesma. Embora uma ou outra, né, ninguém é 100%, nossa, eu estou 100% satisfeito com meu corpo, com minha personalidade, com minha família, com minha vida profissional. Não, gente, uma coisa ou outra você vai avaliar de forma média ou de forma negativa. Mas se você tiver mais avaliações, autoavaliações mais positivas do que negativas, então você tem uma qualidade boa de autoestima. Agora, se você tem mais avaliações, autoavaliações negativas, você tem um problema de autoestima. A forma que você vê, se você se vê, né? A forma que você se vê, ela está sendo negativa. E isso vai influenciar no seu ambiente, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, porque a crítica do outro, ela vai sempre te afetar de uma forma considerável, né? A crítica do outro, ela vai sempre te deixar para baixo. Você vai ter picos de depressão. Pico de depressão não é ser depressivo, gente. É um momento, um episódio, é um dia que você, digamos que o seu patrão falou assim, olha, esse serviço aqui seu não saiu tão bom. E aí você vai se sentir mal. Aquele dia você vai ter um episódio depressivo, você vai ficar mais triste, mais quieto. Talvez você vai responder as pessoas rancorosamente, não vai ser mais tão aberto e tão mas tão tranquilo como você é nos outros dias, ou não vai ter os comportamentos esperados como dos outros dias. Então isso acontece. Por quê? Porque você já tem ali uma pendência com a sua autoestima, a sua autoavaliação, aquilo que você faz de você, né? A autoavaliação que você faz de você. E a pessoa, quando ele tem essa baixa autoestima, então ele sempre espera do outro uma depreciação, ou seja, uma diminuição de suas qualidades, né? Então, digamos, em um relacionamento, ela vai temer ser traída porque ela acha que sempre o parceiro pode encontrar alguém mais interessante do que ela, né? Quando isso não é um fato, isso não é uma verdade. Quem está com você pelas suas qualidades e não seus defeitos. Essa pessoa viu em você alguma qualidade, ou algumas, né, digamos, porque você não vai ficar com uma pessoa porque ela tem uma qualidade, ela tem algumas, né? Então essa pessoa está com você justamente pelas suas qualidades e não pelos seus defeitos. E ela aceita os seus defeitos justamente porque você tem qualidades, né? Então, em um relacionamento, nem sempre pesa os defeitos. Deveria, né? Deveria. Em um relacionamento saudável, você pesar se aquela qualidade compensa o defeito, né? Porque, por exemplo, a mulher que é agredida, ela fala, pô, ele me bate, mas também não me deixa faltar nada em casa. Isso é uma péssima avaliação e também mostra que essa pessoa tem também um problema de autoestima, porque ela acredita no seu inconsciente que merece apanhar todos os dias. Quando, sabe quem merece apanhar todos os dias? Ninguém. Nenhum ser humano, né? Então, isso também mostra uma questão de autoestima. Por isso nós devemos sempre estar trabalhando nossa autoavaliação, nossa autoestima. Às vezes pode começar com um exercício forçado, sabe? Todos os dias eu me olho no espelho e contrario aquele meu pensamento que vem, pô, sou feio. Então eu contrario, digo, não, sou bonito, eu sou interessante. Eu sou bonito, eu sou interessante. Eu sou bonito, eu sou interessante. Eu me amo. Sabe? Vai ser, nos primeiros dias, esse exercício de olhar no espelho e se autoavaliar positivamente, vai ser forçado, obrigatório. Mas com o tempo vai se tornando espontâneo e isso vai fixando na sua mente e você vai começar a acreditar, e isso que é importante, você vai começar a acreditar, ter a certeza que você sim é interessante e sim você tem qualidades e defeitos como qualquer outro ser humano, que tudo isso que você sente, vive e faz, você só percebe. E você é assim, se vê assim, porque você é um ser humano. Apenas um ser humano.
cheio de potenciais, qualidades e defeitos. Bom, pessoal, a gente continua no próximo áudio. Até! Continuando, pessoal, nossa palestra Autonomia, um caminho para a boa autoestima. Agora, na parte 2, vamos falar um pouco sobre a autonomia, né? Por que um carro ele se chama automóvel? Automóvel, né? Auto, né? É aquele adjetivo que indica uma ação que o próprio sujeito faz, ou objeto, né? Automóvel, móvel porque se move de alguma forma. Então, automóvel, ou seja, aquele veículo, ele se move em alguma direção. Ele mesmo produz os seus movimentos, né? Então, ele é um automóvel, alto-falante, ou seja, aquele objeto, ele produz o som, que é o falante. Não é som próprio, mas é o som de alguém, mas é produzido por aquele objeto. Ele autoproduz, né? Por isso, quando a gente fala de autoestima, né, é a autoavaliação do sujeito. É ele mesmo que se avalia de forma positiva ou negativa, de acordo com os valores que ele julgou ser importantes ou não importantes durante a sua formação, durante seu desenvolvimento como ser humano. Então a autonomia ela diz muito a quantidade de dependência ou independência que eu possuo, né? O bebê, os seus primeiros meses, o seu primeiro ano de vida, ele não tem autonomia para se locomover, ou seja, ele não se locomove sozinho, como o carro, como nós também. Mas o bebê, né, no seu primeiro ano de vida, após esse primeiro ano, né, entrada para o segundo, o bebê começa a dar os seus primeiros passos e ele consegue se dirigir a um objeto, a algum local que ele queira, sozinho. Por que ele fez isso? Ele ganhou a autonomia de se locomover. O bebê conseguiu andar na direção daquilo que ele quer e não mais depender de uma mãe, um pai, uma babá, alguém que o leve para outros lugares ou que traga até a ele os objetos que ele deseja, né? Então o bebê ganhou essa autonomia e é super importante que isso vá acontecendo, porque imagine esse bebê com 30, 40, 50 anos dependendo das pessoas para o levar em algum lugar, né? Agora, existe ser humano 100% autônomo? Não, gente, tire esse número das suas cabeças, 100%, tire, né? Um ser humano de qualidade, ele vai atingir o seu máximo. Para uma pessoa, determinada pessoa, 70% de autonomia é um bom número. Para outra, 80%, para outra, 90%, para outra, 95%. Agora, a gente não pode igualar, tentar criar uma régua, um parâmetro para todos os seres humanos, não, né? Porque até a própria vida nos torna dependentes um do outro, né? Tem uma frase horrível que o pessoal fala por aí, por exemplo, fulano acha que não precisa de ninguém, mas eu quero ver quem que vai puxar a alça do caixão, né? É uma frase horrível, mas se você pensar, nós precisamos de uma pessoa que até carregue em nosso caixão. Quando estivermos mortos, nós ainda somos dependentes de alguém, né? Então, não existe ser humano que tem 100% de autonomia. E como disse anteriormente, é até saudável que seja assim, que você dependa de uma pessoa para determinada tarefa ou outra.
Mas existem atividades que são extremamente importantes para o seu desenvolvimento como ser humano, para a sua evolução como ser humano e para uma qualidade de vida que todo ser autônomo precisa fazer, né? Assim como o bebê, ele precisa andar, ele precisa aprender a comer com as próprias mãos, para que ele não passe a vida toda dependendo que a mãe coloque comida na sua boca. Ele precisa aprender a digerir comidas sólidas, para que não dependa do leite da mãe a vida toda. E assim somos nós, né? É uma questão importante para a gente trazer para nós mesmos, é nos perguntarmos... quanto eu preciso que as pessoas façam por mim, né? E quanto de autonomia eu desejo? Eu desejo poder fazer minha própria comida, eu desejo poder lavar minhas próprias roupas, eu desejo poder dirigir meu próprio carro sem depender que alguém me leve para algum lugar. Até onde eu quero chegar? E assim, para a pessoa com deficiência, é importante sempre entender a condição, até onde eu posso chegar. Eu, por exemplo, como deficiente visual total, eu entendo, eu tenho a profunda percepção da minha realidade. A minha realidade não é a sua, a minha realidade é outra. Mas na minha realidade, eu jamais poderei dirigir um veículo, né? E para mim está tudo bem. Isso para mim não é uma tarefa tão importante. Agora, para mim, eu poder produzir o meu próprio alimento, não produzir, mas fazer meu alimento, né, minha comida, isso é importante para mim, certo? Porque nem sempre eu vou ter alguém por perto para fazer minha comida. Ah, não, mas tem um restaurante, tem uma coisa, tem uma outra. Tá, isso, a pessoa também que opta por isso, pode perceber, há uma dependência sempre que o outro produza para ele o seu alimento, né? Isso pode ser, se ele acha isso uma característica positiva, não somos nós que vamos dizer o contrário, né? Mas para mim é importante eu poder fazer minha comida, lavar minha louça, limpar minha casa, lavar minhas roupas. Para mim, Gil, isso para mim é importante. Então, essa autoavaliação que eu faço, eu julgo ser importante. E quando eu consigo fazer minha própria comida, lavar minha louça, limpar minha casa, isso me traz uma sensação muito boa. Porque eu consegui fazer sem estar dependente de uma segunda pessoa. Porque quando eu dependo de um terceiro, o que vai acontecer? Não vai sair no horário que eu quero, às vezes da forma que eu quero. Então eu tenho que aceitar o que aquele outro me propõe, né? Quando eu tenho alguém que vá fazer meu próprio alimento, então eu tenho que aceitar o tipo de tempero que essa pessoa vai usar, o tipo de comida, o horário que essa comida vai ser produzida, né? E assim também, limpar minha casa, minha louça, não será, né, no meu momento, e sim no momento daquela pessoa. Então, é uma questão também se perguntar se está tudo bem. Quando há um acordo, não, está tudo bem, o acordo é esse, né? Mas às vezes, por exemplo, tem uma hora ou outra isso vai ser um problema, digamos. Todo dia ela faz o almoço meio-dia. Aí um dia ela atrasa e acaba fazendo 1h da tarde, 2 horas. Aí o marido já reclama, né? Então isso daí é um problema outro que vai ser gerado justamente por esses combinados que às vezes nem sempre saem no horário, né? E também mostra um ponto desse marido que ele tem baixa tolerância à frustração, né? Ele não pode ser frustrado um dia apenas, né? Então ele já se incomoda muito. Então a autonomia é algo essencial para que o ser humano busque e desenvolva no seu máximo. Você consiga ser independente de terceiros no seu máximo. E aonde você não consegue chegar, aí sim outra pessoa possa fazer por você, né? Digamos, eu não consigo trabalhar como pedreiro construindo minha própria casa, mas no meu trabalho eu consigo uma renda que eu consigo pagar uma terceira pessoa para fazer isso. Então, eu não tenho essa autonomia total, mas tá tudo bem. Quem vai fazer
o serviço é outra pessoa, e isso é bom para a sociedade, para a economia, né? Porque assim a gente vai distribuindo renda, vai ajudando outras pessoas, né? Isso é saudável. Então, entender os seus próprios limites é onde você pode chegar. Isso é importante. Não vou conseguir fazer tudo. Isso seria narcisismo meu. Narcisismo é aquele sentimento de autossuficiência, né? O auto está sempre aparecendo. Quer dizer, eu me acho suficiente, capaz de todas as coisas e independente 100%. Eu não dependo de ninguém, né? E isso é uma questão que vai gerar problema, porque, como eu disse no início, ninguém é 100% autônomo, né? Nem 100% com uma boa autoavaliação positiva, 100%, né? Então devemos entender isso. E a pessoa com deficiência, quando ela consegue produzir algo, isso ajuda e muito na sua autoestima. Por quê? Na sua autoavaliação que ele vai fazer de si próprio, ele vai ver aquela qualidade. Pô, eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, eu consigo ganhar dinheiro com o meu trabalho, eu consigo oferecer um bom trabalho, eu consigo produzir meu próprio alimento, lavar minha roupa, limpar a minha casa. Então, essa autoavaliação que ele faz de si mesmo por conseguir produzir essas tarefas, torna a sua autoestima boa, sabe? E mostra que ele se empenha nessas ações pelo resultado prazeroso que dá no final, né? E nós estamos sempre buscando prazer e fugindo de momentos de chatice, momentos monótonos, né? A gente está fugindo da monotonia e buscando momentos de prazer, né? As pessoas trabalham de segunda a sexta em uma rotina estressante só para ter na sexta-feira um momento de prazer quando eles saem, bebem, né? Ou sei lá, sai com a família, no final de semana faz um churrasquinho. Então ele troca todo esse tempo trabalhando para ter aquela renda, aquele dinheiro, em um tempo no final de semana onde ele vai produzir prazer, né? Então é isso que a gente faz. Todo o esforço é para que no final haja um alívio de tensão. É quando aquele esforço vai te gerar prazer. E a gente faz esse esforço em busca do prazer. E a autonomia ela é isso. Então ela me gera um esforço, eu produzo aquela ação porque eu sei que no final vai me gerar um prazer. Eu, por exemplo, quando eu cozinho, então eu vou ter todo o transtorno ali de estar cozinhando, com as dificuldades que eu tenho e tal, gastando ali aquele tempo, produzindo aquela comida e tal. Poderia estar deitado no sofá de boa, mas não, estou ali produzindo a própria comida. No final eu tenho o resultado de saborear uma comida gostosa, isso é prazeroso. E para a pessoa que conseguiu exercer essa tarefa, ele vai se autoavaliar da seguinte forma: nossa, eu consegui, eu posso, eu consigo. Lembra dessas frases no nosso exercício? Então, isso vai ser importante para a autoestima dessa pessoa, ela poder produzir as próprias coisas, né? Então, gente, lembrando, não há nada de errado em alguém fazer uma coisa ou outra por você e para você. Agora, se você é 100% ou 90%, 80% dependente da sua mãe, do seu marido, de alguém, isso não colabora para a sua boa autoestima, porque você está sempre dependente de uma outra pessoa, ela produzindo as coisas para você. Uma hora você não pode ter essa pessoa, você tem que aceitar os horários e condições dessa pessoa, né? Você precisa da existência dessa pessoa, e aí a vida sem aquela pessoa ela vai perder o sentido, porque é essa pessoa que te traz tudo aquilo que você precisa para viver, né? Então a sua vida e felicidade está condicionada a essa terceira pessoa, por isso não é saudável. Uma vida saudável é aquela que você tem autonomia, que você consegue produzir o máximo de coisas para você mesmo, que você consegue produzir no seu máximo. No seu máximo é 50% de autonomia, 60%, tá ótimo,
né? Esse é o seu máximo. Não é o meu, não é o do seu vizinho, do seu amigo. Ele é uma outra pessoa, com outros objetivos, tarefas e metas, habilidades, que as nossas habilidades também são diferentes, e tá tudo bem, né? Isso é ser um ser humano. Continuamos no próximo áudio, pessoal. Voltamos com nossa palestra, a autonomia e um caminho para uma boa autoestima. Então, pessoal, agora que eu trabalhei os dois conceitos, autonomia e também o conceito de autoestima, aí vocês podem entender por que um está ligado ao outro, porque um contribui para o outro, né? Quando eu tenho a autonomia de poder produzir várias tarefas sem a ajuda de outra pessoa, isso é positivo na minha autoavaliação que faço, isso me gera prazer e isso é bom para a minha autoestima, né? Quando eu tenho uma boa autoestima, eu acredito que eu consigo produzir algumas tarefas com média qualidade e outras com qualidade alta, e aquelas que eu produzo com qualidade baixa eu não julgo importante, já que eu consigo produzir outras com boa qualidade. E isso me leva a ter uma autonomia, porque eu sempre vou estar buscando aprender coisas novas, fazer as coisas só, por mim mesmo, né? Justamente naquela busca que eu falei, pelo prazer, né? E que tudo isso gera. Então, isso também vai contribuir para o aumento da minha autonomia. Eu sempre terei mais autonomia. Quem tem uma boa autoestima sempre está trabalhando sua autonomia. Quando eu trabalho minha autonomia, eu também estou trabalhando minha autoestima, né? Então o ser autônomo, ele tem uma boa autoestima também, né? Porque é o alto que faz por si mesmo. O alto é que faz por si próprio, né? E quando há uma qualidade na autoestima e eu recebo uma crítica externa da minha família, do meu parceiro, de um amigo, no meu trabalho, eu recebo uma crítica negativa, ou até a pessoa que tem um problema de autoestima, até a crítica positiva derruba ele, deixa-o triste, né? Ele tem aquele episódio de depressão que a gente comentou no primeiro áudio. Então, essa pessoa, a pessoa que tem uma qualidade boa de autoestima, que tem sua autonomia preservada, quando ela recebe uma crítica, ela pode levar essa crítica como um desafio, né? E tentar produzir algo melhor do que ele fez anteriormente, na tentativa de demonstrar aquela pessoa, o lugar de onde veio a crítica sobre ela, que ela consegue, ela pode fazer melhor, né? Diferente de quem tem a autoestima baixa, que vai usar a crítica para acabar de se derrubar, né? Não é a crítica que nos derruba, é nós que nos derrubamos por meio daquela crítica do outro, né? Então sou eu que vou ficar depressivo, eu que vou me entristecer, não é o outro que me entristece, eu me entristeço com aquilo, porque aquilo que o outro falou eu julguei tão importante, né, que eu me desvalorizei. Por isso que a boa autoestima, né, e a pessoa também que tem uma boa avaliação, uma boa percepção da sua realidade e do outro, né? Quem é ele, quem é o outro,
ele também consegue resolver os pequenos problemas do dia a dia de uma forma significativamente positiva, né? Diante de um conflito, ele não vai se depreciar, se diminuir, né, diante daquela crítica, o problema que o outro possa trazer para ele, né? Então, por mais que o outro me diga, nossa, você faz tudo errado, seu serviço é ruim, eu vou avaliar e falar, pô, é a opinião dele, né? Outras pessoas gostam do meu trabalho, ou não, eu não acho que foi tão ruim assim meu trabalho, né? Então, toda essa autoavaliação é que é importante. É como você se vê. E se aquilo que o outro faz ou deixa de fazer te derruba, te entristece, te deprime, é porque a sua autoestima não está boa, não é saudável, né? Você não está com o seu emocional saudável, né? Você tem várias questões aí que pode dizer muito da sua infância, de como você percebia você e seus pais. Talvez você não se achava valorizado pelos seus pais, achava que você não era importante para os seus pais, seus irmãos eram os filhos favoritos e você é o pior filho, né? Essa é uma avaliação que você faz. Eu lembro sempre, é sempre o meu pensamento contra a realidade, né? Porque para mim ter a plena certeza que meus pais, eles amam mais o meu irmão do que a mim, para mim ter essa plena certeza, eu tenho que ouvir o outro lado e dar a eles um ponto de confiança na resposta que eles vão me trazer. Não é só avaliar o comportamento do outro, porque meu pai lembrou do aniversário do meu irmão, esqueceu do meu, ele ama mais meu irmão. Não, há uma série de fatores e variáveis que pode fazer seu pai esquecer o seu aniversário e lembrar do seu irmão, e nada tem a ver ele amar você menos do que o seu irmão. Isso diz como você se vê, isso diz muito de como você se percebe como ser humano e não o seu pai. Isso não diz nada sobre o seu pai, isso não diz nada sobre o seu irmão, mas diz sobre você, de como você se vê. Porque meu pai esqueceu meu aniversário, eu posso conversar com ele, pai, o que aconteceu? Olha, filho, estava num dia muito atarefado e acabou que eu lembrei do seu aniversário, mas antes de eu te mandar mensagem, meu patrão me chamou, me escorraçou, blá, blá, blá. Pode acontecer aliás, a cada milésimo de segundo está acontecendo um monte de coisas no mundo, gente. Cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem um tempo, tarefas, deveres, responsabilidades diferentes da outra. Não é porque esqueceu um aniversário que o mundo acabou, né? Se acabou para você porque alguém esqueceu o seu aniversário, é porque isso diz muito sobre você, a sua autoavaliação. Você se acha merecedor de que as pessoas esqueçam de você, né? Você se acha tão desinteressante que as pessoas vão esquecer de você, né? E isso influencia nos seus relacionamentos, né? Você vai trazer para perto de você pessoas realmente que vão te tratar de forma depreciativa ou diminutiva, justamente por você acreditar assim e você achar que você só merece aquele tipo de relacionamento, de pessoas que te oferecem tão pouco, né? Não é esses que me oferecem pouco que eu mereço. Isso no seu inconsciente. Na sua consciência, se eu perguntar para você, você vai dizer assim, não, eu quero alguém que me valorize, eu quero alguém que cuide de mim, que me faça feliz. Embora essa frase também é um erro, alguém que me faça feliz. Mas aí, na consciência, você diz estar buscando isso. Mas quando você olha todos os seus parceiros que você escolheu até hoje, são pessoas que te fizeram infeliz. Por quê? No seu inconsciente, você acha que você merece isso. A sua baixa autoestima te traz isso. O relacionamento que você teve com seus pais na infância traz isso. Porque você sempre se autoavaliou, se autoenxergou de forma diminutiva, negativa, né? Quando a realidade, se você buscar os fatos e dar um ponto de confiança nas pessoas, você vai ver que os dados são outros, né? E também a pessoa com baixa autoestima, ela tem essa dificuldade de confiar no outro. Então, por mais que o outro me diga, não, você é importante para mim, não, eu te amo, eu te valorizo, por mais que o outro diga, ele não acredita. Por quê? Porque ele mesmo não se ama. E aqui um fator importante. Quem não se ama não tem o direito nenhum de exigir que o outro o ame.
Porque essa primeira tarefa, responsabilidade, é sua, é nossa. Eu tenho que me amar primeiro e me valorizar primeiro. E o que o outro produzir a partir disso é só consequência. Eu não posso esperar que o outro me ame e me valorize quando eu mesmo não faço isso. Eu mesmo me diminuo, não me valorizo, não me amo, me desprezo, sabe? E aí o outro só vai produzir coisas semelhantes a isso. Ou aquilo que o outro produzir, eu vou interpretar como isso mesmo, porque é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu acredito. Né? Então cuidado com o que você pensa, acha e acredita. Porque realmente é isso que, não é isso que o outro vai te dar, mas é isso que você vai interpretar a partir do comportamento do outro. E nós estamos interpretando o tempo todo. O tempo todo a gente interpreta o comportamento da sociedade, o comportamento do outro, o comportamento do ambiente. Tudo é interpretado por nós. O nosso cérebro lê aqueles códigos e ações e interpreta. A pessoa que tem a baixa autoestima, então ele sempre interpreta uma ameaça no ambiente, uma negatividade no ambiente, né, uma não valoração de seu eu no ambiente, né? Mas isso é a percepção dele, porque ele se vê assim, ele se vê pior que as outras pessoas, ele se vê não digno daquilo que ele vive, né? Ou digno quando ele vive em condições diminutivas, condições subhumanas, ele se acha digno daquele ambiente, porque a autoestima dele é baixa. Ele não tem uma perspectiva de melhoramento, de futuro, né? Então, tudo que nós achamos, pensamos e percebemos no outro diz muito sobre nós e pouco sobre aquele outro. Continuamos no próximo áudio. Até já! Voltando aqui, pessoal, a nossa série Autonomia e um caminho para uma boa autoestima. A palestra essa que foi solicitada ao pessoal do grupo Solos VIP, que é um grupo de pessoas com deficiência, né? E agradeço já ao Elvis, Stephanie, Davi e Ábila pelo convite, né? E esperamos que possamos, né, estar em outros momentos mais conversando sobre isso que é tão importante para a nossa vida, né? A autonomia e a autoestima, ainda mais sendo pessoas com deficiência. Que o deficiente, seja ele qual for, ele sempre não, mas em maioria das vezes pode cair em um coitadismo, né? Que também é uma condição de como ele se vê. Lembre-se sempre disso, que é a forma que você se vê. Ele cai num coitadismo de eu sou um coitado, eu preciso que o governo crie mais ações e que me assista e que me veja, a minha cidade, o município, o estado. Assim eu vou transferindo ao outro responsabilidades e negligenciando as minhas próprias, né? Quando a maior ação e aquela que vai fazer toda a diferença é a sua própria, né? É da forma que eu ajo e construo, né? As ações que eu produzo na sociedade é que vão me trazer o maior resultado, e não as ações que vêm do governo, que vêm do seu município, que vêm da sua família. Não, as ações que você produz que vai te trazer o maior resultado. Por isso, a necessidade de sermos seres autônomos, seres com uma autoestima de qualidade, né? Quando eu transfiro a responsabilidade ao outro, né, automaticamente eu vou estar, como já falei anteriormente, negligenciando a minha própria, ou isolando a minha própria. Quer dizer, eu não vou sair de casa porque as calçadas são irregulares,
né? Eu não vou sair de casa porque não tem ninguém para empurrar a minha cadeira. O governo devia fazer algo por mim, melhorar essas calçadas. Então eu só vou sair de casa quando as calçadas forem regulares, as ruas forem menos perigosas para mim. Então aí eu estou isolando a minha responsabilidade de construir estratégias para que eu possa me locomover até onde eu quero. Então na tentativa de não ter esse esforço, de não produzir esse conhecimento e essa capacidade, eu transfiro essa responsabilidade. Não, a responsabilidade não é minha, é do município que tem de me entregar calçadas regulares, né? Então, assim eu vou sempre isolando as minhas próprias responsabilidades e ações, e aí eu não me construo como ser humano saudável, né? E aí eu vou estar sempre isolado socialmente, esperando sempre naquela expectativa de ter algo de um terceiro e não meu próprio. Até mesmo quando a gente pensa na figura de Deus, muitas vezes a gente transfere para esta figura muitas responsabilidades e esperamos um milagre, quando a minha própria ação ela pode trazer o resultado que eu estou esperando, né? Então a forma de também transferir a Deus responsabilidade ou um milagre. Eu só vou estudar quando Deus fizer um milagre e levar essa deficiência, ou levar essa minha condição, ou me trazer isso ou aquilo, né? Eu só vou trabalhar quando Deus me der um emprego. E aí essa pessoa não vai atrás do emprego que ela quer e ela fica esperando que Deus produza esse milagre. Quando, né, se pensar na figura de Deus, para quem acredita, ele já te deu, né, pensando de uma perspectiva criacionista, ele te deu as condições de você buscar seu próprio emprego. Como dissemos antes, o ser humano ele é cheio de muitas qualidades e virtudes. O ser humano é capaz de muitas coisas, né? Quando há uma boa autoestima, uma boa autonomia, e que ele busque aprimorar sempre as suas habilidades e virtudes, né? Que elas vão melhorando a cada dia, conforme a gente vai se desenvolvendo durante a nossa vida, né? Então, não é saudável você estar transferindo ou buscando transferir responsabilidades, né? E sim você assumir as suas próprias. São suas ações que vão trazer o resultado que você almeja, né? Falando um pouco sobre o amor próprio, eu falei no episódio anterior que a pessoa espera muitas vezes que o outro a ame quando ela mesma não produz isso, quando há uma baixa autoestima, né? Essa pessoa ela espera que o outro a ame e ela mesma não faz isso. Mas o importante é que você se ame, você se valorize primeiro, você se priorize. Veja bem, uma mãe, quando ela se prioriza, ela vai chegar a uma condição, estado mental e físico, de se sentir bem e ter qualidade para poder cuidar de seus filhos, de sua casa, do seu relacionamento, do seu trabalho, ou seja, tudo deu certo porque essa mãe se priorizou. Então ela estava bem para cuidar de seus filhos, ela estava bem para poder se dedicar ao seu trabalho, ela estava bem para poder atender o seu marido. Então, o importante é você. É quando você se prioriza que aí você melhora a sua autoestima, que aí você está fazendo por você. Você vem primeiro de qualquer coisa. Você vem primeiro que seu namorado, seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos, seu cachorro. Você vem primeiro, porque você precisa estar bem para dar conta de todas essas outras responsabilidades que sim são secundárias e não primária. A primária é cuidar de mim. A primária é eu estar bem. Como eu cuido bem de mim, né? Eu cuido bem de mim tendo uma boa alimentação. Eu cuido bem de mim tendo hábitos que me levem a uma boa saúde. Eu cuido bem de mim produzindo exercícios físicos. Eu cuido bem de mim estudando, fazendo cursos, ampliando meus conhecimentos. Eu cuido bem de mim tendo escolhendo, sendo seletivo nas minhas relações. Tudo isso é cuidar bem de mim, né? É me amar. Eu me amo primeiro. Não espero, não crio expectativas desse amor sobre o outro.
né? Assim, quando o outro ele entra na sua vida, se ele sai, ele não vai levar nada, porque você já é completo. Mas o que nós vemos hoje, as pessoas elas saem de um relacionamento e é como se o mundo acabasse. Muitas tentam até acabar com a própria vida, porque a vida perde o sentido. Todas as expectativas e toda a felicidade dela estava centrada em uma única pessoa, né? Não, eu não posso transferir ao outro a responsabilidade de me fazer feliz, porque assim eu serei infeliz. O outro te fazer feliz é uma responsabilidade muito grande, que você não deve transferir ela a ninguém. Você tem de ser feliz e completo, é uma obrigação sua. Porque, falei, quando esse outro sai da sua vida, e tem pessoas entrando e saindo na nossa vida o tempo todo, né? Amigos, parentes, infelizmente, colegas de trabalho, então tem pessoas entrando e saindo da nossa vida o tempo todo. E o que elas vão levar? Aquilo que eu permiti, aquilo que eu gerei a partir delas, né? Então, não crie expectativas com o outro, e sim, seja um ser completo, né? Quando você tem esse amor, o outro sai e ele não leva nada, porque você já era completo, né? E quem estar com você, quem estiver com você, ele vai participar dessa sua felicidade. E ele não vai ser o produtor dessa felicidade, né? E se o outro se dedicar à sua felicidade, isso é uma responsabilidade tão grande que ele vai isolar a própria, né? Ele não vai ser tão feliz porque ele está buscando fazer você feliz, ele não será com um ser completo. Então, ou seja, você está tirando a vida, o vigor dessa pessoa, porque ele está se dedicando somente a você, né? Isso também mostraria nessa pessoa uma falta de autoestima, porque ele valoriza mais você do que ele próprio. Então você vê aí uma qualidade de vida não saudável a essa pessoa, né? Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado ao pensar todas essas coisas, né? E buscar sempre um equilíbrio em todas as nossas ações, né? E voltando à pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência, ela é rica de qualidades e virtudes, assim como qualquer outro ser humano. Há uma diferença que é uma limitação causada por uma deficiência sensorial ou física, mas isso não é o fator dominante, e sim como ele vê, como ele se enxerga dentro dessa condição, né? Ah, não, eu sou cego, isso infelizmente me impossibilita, me torna inválido, então eu não consigo produzir nada além disso, né? Então é um pensamento limitante. São os nossos pensamentos que nos limitam, não é a deficiência. Sou eu que me limito e não uma deficiência, uma condição financeira, certo? Então nós produzimos até nossos limites e condições, né? Claro, um ser consciente dentro de uma realidade, ele vai entender que ele tem limites, né? Eu entendo que eu tenha limites, mas esses limites não me impedem de eu chegar onde eu quero, a menos que eu permita, ao menos que eu autorize, ao menos que eu valorize mais um limite ou outro do que as minhas qualidades e condições, né? Então, sim, a pessoa com deficiência que acredita nas suas qualidades, ele pode sim trabalhar fora, gerar renda, ter uma condição financeira de pagar suas contas, sim, trabalhando, sim, que é o melhor. Assim a sua autoestima vai ser trabalhada e melhorada a cada dia, porque ele está produzindo, fazendo e acontecendo. A pessoa com deficiência tem sim condição de estudar, fazer faculdade, né? Como eu fiz, vocês sabem, né? Foram 5 longos anos, todo dia 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E foi muito bom, uma fase muito boa e construtiva na minha vida, me fez acreditar mais em mim. Ali eu pude ver que eu conseguia, eu podia, né? Então foi bom para mim, serviu para a minha construção como ser humano, né? E eu provei para mim mesmo que eu posso, que eu consigo, que eu sou capaz, né?
E toda vez que eu pego a minha bengala e vou até um mercado, academia, escola, trabalho, toda vez que eu faço isso, eu me sinto melhor. Porque eu vejo que eu consigo, que eu posso, e eu consigo, né? E vejo que há imensos potenciais em todos nós. Então, não importa como a sociedade te olha, se vê você como um inválido, como uma pessoa que não consegue fazer suas próprias coisas. Isso não importa. O que importa é se você corrobora para esse olhar. É se você corrobora para esse pensamento. Esse pode ser o pensamento da sociedade, embora a gente sabe que não é, em totalidade. Mas isso pode ser o pensamento da sociedade, pode ser o pensamento de outra pessoa, porque o ser humano é livre para pensar e achar o que quiser. Agora, isso só não pode de forma nenhuma ser o seu pensamento, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Né? Você não pode se ver assim, porque é o que vai fazer a diferença. É você que corre atrás dos seus objetivos, e não a sociedade para você, não o governo para você, não sua família para você. É você que tem de ir atrás. E é assim que as coisas acontecem. Foi muito bom a gente passar esses momentos com vocês. Vou abrir agora um espaço às perguntas e peço àquelas pessoas que quiserem fazer as suas perguntas virem até o meu privado. Tem toda a liberdade para vir até o meu privado e fazer as suas perguntas e eu vou respondendo. Lembrando que, seguindo o meu conselho de ética, eu não posso revelar o nome de ninguém. Então, se você faz uma pergunta no meu privado, eu não vou expor você. Eu responderei a pergunta chamando a pessoa por X, Y, Z. Tá bom? Então, você tem toda a liberdade para vir no meu PV fazer a pergunta que você achar interessante. Eu responderei sem identificar a pessoa, tá bom? Então, um grande abraço a todos, foi um prazer e cuidem de vocês como vocês merecem. Lembre-se sempre dessa frase, cuide de você como você merece, e você merece muito. Tchau.